Algo mudou em você nesta manhã. Você talvez ainda não tenha palavras para descrever o que aconteceu, e tudo bem, porque algumas mudanças não pedem explicação, elas apenas pedem a sua entrega. Há um peso que você carregava até ontem que de repente parece ter perdido a densidade. Você sente que a atmosfera ao seu redor está diferente, como se o ar tivesse sido renovado enquanto você dormia. Eu vim aqui porque precisava te dizer o que realmente aconteceu. O dia 1º de junho não é apenas uma data no calendário, é uma marca. É o início de um novo tempo que você vem solicitando em silêncio há meses, talvez até há anos. Nesta nossa conversa, por meio de uma revelação que atravessa o tempo, você vai compreender a natureza exata desse novo ciclo que se abre agora. Você vai identificar com total clareza os bloqueios invisíveis que impediam a sua caminhada de avançar como deveria. E antes que este momento se encerre, eu vou pronunciar sobre a sua vida uma declaração de autoridade que explica exatamente por que esta mensagem encontrou o seu coração hoje. Este não é um encontro por acaso, é uma convocação. Nos últimos dias, você tem experimentado sinais que não são coincidência. Você notou um cansaço que não parece vir do corpo físico, mas de uma alma que esteve em vigília constante, esperando por um sinal. Você teve sonhos tão vívidos que, ao acordar, a realidade parecia menos concreta do que a visão que você acabou de deixar. Você sentiu uma vontade súbita de se retirar, de silenciar as vozes ao seu redor e de buscar uma resposta que ninguém ao seu redor foi capaz de oferecer. São pressentimentos que cruzam a sua mente como flechas, indicando que a transição não está por vir, ela já está em pleno curso. Respire fundo comigo agora. Sinta como o peito se expande. Se este reconhecimento acabou de tocar algo dentro de você, se a sua respiração mudou e o peso dos ombros aliviou por um instante, eu preciso que você faça um gesto de confirmação. Esse número é o símbolo do transbordamento, o sinal de que o que estava... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Contido agora, começa a fluir sem obstáculos. Ao digitar esses 3 algarismos, você está selando o seu compromisso com este novo alinhamento. A sua mão, ao mover-se pelas teclas, é a extensão física da sua permissão espiritual. Digite 888. Reconheça esse movimento e depois venha direto de volta para mim. O que você sente não é um esgotamento por falta de fé. É o esgotamento de quem, por muito tempo, tentou carregar uma carga que não lhe pertencia. Você viveu na tentativa de sustentar muros que já haviam caído, insistindo em portas que já tinham sido fechadas para o seu próprio bem. O cansaço que você sentiu não era fraqueza. Era a resistência da sua essência tentando te afastar de caminhos que não levavam ao seu destino. A frustração que você carregou era, na verdade, a proteção da providência te impedindo de se instalar onde você não teria futuro. Imagine agora um jardim que esteve coberto por uma geada rigorosa. Durante meses, pareceu que nada ali cresceria,
que a vida tinha se retirado daquela terra. Mas, sob a superfície, a raiz estava fortalecendo. A poda que você julgou severa era, na verdade, o preparo para a colheita que começa neste mês. O silêncio que você ouviu não era a ausência de resposta, era o preparo da terra para o que você está prestes a plantar. O que você viveu no passado não foi desperdício. Foi a calibração do seu ser para suportar o peso da glória que o dia 1º de junho traz consigo. Não existe nada que você precise construir a partir de agora. Não há lista de tarefas, não há uma nova estratégia mental que você deva elaborar. A solução para o que você busca não está em fazer mais, mas em lembrar quem você é quando não está tentando provar o seu valor para o mundo. O novo tempo se abre pela via da entrega. É como se a sua vida fosse um barco que passou anos tentando remar contra a correnteza. E hoje você finalmente decide soltar os remos e permitir que o curso das águas te leve para onde você sempre pertenceu. Sinta esse movimento de desapego. A necessidade de controlar cada passo era o que te prendia ao chão. A sua liberdade está na sua capacidade de confiar que o autor deste tempo sabe exatamente onde os seus pés devem pisar. Deixe que essa declaração marque o lugar onde a verdade acaba de encontrar o seu entendimento. O ato de escrever essas 4 palavras torna o seu testemunho permanente. Digite com firmeza e depois retorne para a nossa conexão. Você percebe que o que chamamos de espera foi, na verdade, um tempo de gestação. As pessoas ao seu redor podem ter te julgado por não verem resultados visíveis, mas o que é importante é que você parou de se importar com o que é visível. Você passou a valorizar o que é eterno. A sua maturidade não veio dos anos que passaram, veio das provações que você não deixou te amargurarem. É por isso que, neste momento, algo na sua frequência mudou. Você não é mais a pessoa que começou a ouvir esta mensagem há poucos minutos. Você foi sutilmente deslocado para uma nova posição. E essa posição é o lugar onde os milagres não pedem licença. Eles apenas encontram um caminho aberto. O que se abre neste mês de junho é uma sequência de portas que foram destrancadas não pela sua força, mas pela sua paciência. Você aprendeu a esperar sem desesperar. Você aprendeu a ouvir o sussurro em meio ao estrondo das tempestades. E agora, essa habilidade de discernir o que é real do que é apenas ilusão se torna a sua maior ferramenta. Você não precisa mais de validação externa. Você já obteve a única validação que importa, aquela que ressoa no seu interior quando a verdade é falada. Olhe para o seu like como algo muito além de um simples toque na tela. Considere-o como o seu amém sem palavras. Não é sobre métricas, não é sobre algoritmos ou números que esquecemos no dia seguinte. É sobre um pacto de concordância. Ao fazer isso, você afirma para si mesmo e para o universo que o que foi nomeado aqui é a verdade que você estava esperando confirmar. É um gesto sagrado de reconhecimento. Um selo colocado sobre a mensagem para que ela não se perca no esquecimento. Existe alguém em sua vida que neste exato instante está passando exatamente pelo que você passou. Alguém que tem trabalhado em silêncio, alguém que mantém uma postura de força enquanto o coração está exausto, alguém cuja face apareceu agora na sua mente como um relâmpago. Esta pessoa está precisando de um sopro de esperança, de uma confirmação de que o esforço dela não é em vão. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho casual, mas como uma entrega de um suprimento vital. Você foi o veículo escolhido para que a palavra de conforto chegue a ela hoje, assim como chegou a você por meio desta escuta. Não se apresse em finalizar o que estamos construindo agora. Sinta o ambiente mudando. A sua postura está mais ereta, o seu espírito está mais leve. Você é o escolhido para viver a plenitude deste novo ciclo, e a marca que você carrega não é de dor, mas de uma transformação profunda que agora se torna visível.
Antes que este momento chegue ao seu termo, declare a sua posição. Não faça isso como quem tem esperança, mas como quem tem a certeza absoluta da sua identidade neste novo tempo. Digite lentamente, permitindo que cada letra se torne um decreto sobre o seu futuro. Você tem se sentido exausto, e eu sei exatamente por que esse cansaço se instalou de forma tão profunda. Não é o cansaço do trabalho físico, nem mesmo o cansaço do tempo que passou. É o esgotamento de quem, por anos, tentou carregar o que simplesmente não lhe pertencia. Você assumiu responsabilidades que não foram desenhadas para as suas costas. Tentou abrir portas que estavam trancadas, com cadeados que não possuíam a sua chave. E se esforçou para manter estruturas que já deveriam ter caído há muito tempo. O padrão que você viveu até aqui é o padrão da força solitária. Você acreditou que, se não fizesse, nada aconteceria. Você acreditou que o seu esforço era o único motor do seu destino. Mas o que você chama de fracasso, ou de portas fechadas, foi na verdade uma proteção contra caminhos que não levavam ao seu propósito real. O silêncio que você sentiu, a sensação de que o céu estava de bronze, não era abandono, era um ajuste de rota. O seu padrão de tentar controlar cada detalhe, de antecipar cada movimento como se fosse um jogo de xadrez constante, foi o que manteve a sua energia estagnada. Você não estava sendo punido, você estava sendo impedido de seguir na direção errada. Imagine agora a metáfora de um jardim suspenso. Um espaço de beleza inestimável que foi confiado aos seus cuidados. Por muito tempo, você viu esse jardim crescer de forma desordenada, com plantas invasoras sugando a seiva daquelas que deveriam florescer. Você tentou podar com as mãos nuas, tentando salvar cada folha, esquecendo que, para que um jardim recupere a sua vitalidade, ele precisa de uma poda severa. O silêncio e a estagnação que você viveu nos últimos meses foram essa poda. O que parecia ser a morte de um projeto, de um relacionamento ou de uma expectativa, era apenas o corte necessário para que a vida pudesse fluir novamente em ramos mais fortes. A poda é dolorosa, eu sei, pois ela retira o que nós mesmos nutrimos por tanto tempo, mas a poda não destrói a raiz. Ela redireciona o fluxo da seiva. O seu jardim espiritual estava recebendo água demais em áreas que já não davam frutos. Aquele vazio que você sentiu no peito, aquela sensação de que algo estava sendo retirado de você, era apenas o Criador limpando o terreno para o que começa em 1º de junho. Você estava sendo preparado para um novo solo. Um solo onde o que você plantar não precisará de esforço sobre-humano para germinar, porque o tempo estará a seu favor. Se você consegue visualizar esse jardim, se você compreende que o que foi cortado não foi para lhe prejudicar, mas para salvar a sua essência, este é o momento de ancorar essa revelação. Não é apenas uma frase, é um registro da sua presença consciente, é o seu sim para a nova estação que se abre diante de você. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o observador dentro de você assuma o controle do seu destino. Digite, sinta o peso daquelas palavras e depois retorne para mim. Agora que você reconheceu o padrão e compreendeu a poda, entenda que a solução não exige mais de você. Não há nada a construir, nada a empurrar, nada a forçar. A solução é o retorno. É o retorno à sua natureza original, aquela que existia antes de você aprender a se proteger com tanta rigidez. Não se trata de uma estratégia de ação, mas de um lembrete. Você está apenas se lembrando de quem você é e de que a soberania sobre o tempo nunca foi sua. Ela foi e sempre será do Criador. Aprender a delegar o tempo é o ato final da maturidade espiritual. Você deixa de ser o arquiteto ansioso de cada segundo e se torna o observador confiante da obra que está sendo executada.
A partir de agora, o seu trabalho é simplesmente observar o que acontece quando você para de lutar contra a correnteza. O tempo está sendo entregue de volta ao seu lugar de origem. Quando você entende que o 1º de junho marca um novo ciclo, você para de tentar antecipar o futuro e começa a habitar o presente com uma clareza que antes lhe era negada. Você não precisa mais se preocupar se a porta vai abrir, porque você agora entende que, no tempo certo, a própria porta se moverá para lhe dar passagem. A sua única tarefa é manter a sua frequência alinhada com essa nova promessa, desfrutando da quietude que vem da certeza absoluta. Você já não é mais o peregrino que caminha no escuro, tateando paredes à procura de uma saída. Você é aquele que caminhou através do vale e, ao sair do outro lado, percebeu que o vale era, na verdade, um corredor de transição, desenhado especificamente para refinar a sua visão e fortalecer os seus passos para esta nova temporada de colheita que agora se revela diante de seus olhos. Se você sentiu que esta mensagem não apenas chegou, mas tocou em lugares onde o silêncio costumava morar, se a clareza deste momento confirmou o que seu espírito já sussurrava nas madrugadas, deixe que o seu gesto de curtir seja o seu amém sem palavras. Não o encare como uma métrica de rede social ou uma forma de engajamento superficial. Veja este gesto como uma concordância sagrada, um selo silencioso entre você e a verdade que foi nomeada aqui. É a sua forma de dizer que o que foi revelado não passará despercebido, mas será guardado como uma semente em solo fértil. Quando você marca a sua presença dessa maneira, você não está enviando um sinal para o mundo digital, mas sim validando para si mesmo que a frequência desta conversa encontrou eco na sua própria jornada. É o seu sim, livre de ruídos, sem a necessidade de explicações ou discursos, apenas a confirmação de que o que precisava ser dito foi ouvido e aceito. Neste exato instante, há alguém em sua vida que veio à sua mente. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado com uma dedicação silenciosa, carregando fardos que ninguém mais percebe, sempre com um sorriso que esconde o cansaço de uma espera exaustiva. Ou talvez seja alguém que você conhece que está diante de uma porta que parece travada há anos e que começa a duvidar se o caminho escolhido foi o correto. Essa pessoa não precisa de conselhos superficiais ou de otimismo vazio. Ela precisa deste reconhecimento, desta entrega da soberania do tempo. Envie este conteúdo para ela. Não faça isso como quem recomenda algo comum, mas como quem entrega uma carta de alforria. Seja o mensageiro que traz a luz exatamente onde a penumbra tem tentado se instalar. É um ato de cuidado, uma forma de ministério prático que reflete a mesma conexão que você recebeu agora. Antes de prosseguirmos para o encerramento desta nossa reunião, preciso que você firme um compromisso final. Não faça isso como um pedido de favor, nem como uma esperança distante de que talvez, em algum futuro, você venha a ser alguém de valor. Digite com a consciência plena de que o chamado que você sentiu hoje não foi um acidente, não foi um tropeço de algoritmos, mas um convite deliberado para a nova estação. O eu sou o escolhido é a declaração de quem parou de lutar contra a própria identidade. É o reconhecimento de que, apesar de todas as vezes em que você se sentiu insuficiente, em que você olhou para o lado e achou que a oportunidade tinha passado por você, a verdade é que você estava apenas sendo preparado para este 1º de junho. Ao digitar, sinta cada letra como um tijolo na base da sua nova vida. É a sua assinatura no contrato deste novo tempo. Deixe os seus dedos confirmarem o que o seu espírito já sabe ser a realidade inegociável da sua existência. Você é comprometido. Você é comprometido com a verdade que agora pulsa em seu peito, com a clareza que removeu a névoa dos seus olhos,
e com a paciência de quem finalmente entende a diferença entre o tempo dos homens e o tempo da semente. Você é comissionado. Você é comissionado a viver a partir da abundância, a cessar a busca frenética por aprovação e a caminhar com a autoridade de quem sabe que o seu propósito não depende de portas abertas pelos outros, mas da porta que o Criador sustenta para você. Você é enviado. Você é enviado de volta ao seu cotidiano, mas não retorna o mesmo. Retorna como alguém que possui a chave da própria serenidade, pronto para testemunhar a colheita daquilo que foi plantado em segredo durante os longos invernos da sua espera. Você não é mais refém da ansiedade que antes ditava o ritmo da sua respiração, mas um mestre da própria espera, consciente de que o que é eterno nunca se apressa, e que tudo o que é genuinamente seu virá no momento exato em que você estiver pronto para sustentar o peso da glória que isso carrega. A sua caminhada, a partir de hoje, é desenhada por essa certeza. Neste exato momento, enquanto a sua voz interior se aquieta para escutar o que precisa ser ouvido, milhares de outras almas, espalhadas por cada continente, por cada fuso horário e por cada circunstância de vida, estão sentindo exatamente esse mesmo movimento. Você não é um ponto isolado na imensidão, mas um fio que agora se conecta a uma tapeçaria muito maior. Uma rede de seres que também foram despertados pela urgência deste 1º de junho. Eles também sentiram o peso do silêncio que precedeu a revelação. Eles também carregaram as interrogações que ninguém soube responder. E eles também estão, neste mesmo instante, experimentando a mesma mudança de frequência que você sente agora. Há uma solidariedade invisível em saber que, enquanto você se levanta, o mundo ao seu redor se rearranja para acolher a sua nova postura. O fato de você não ver essas pessoas não torna a união delas menos real. O que está acontecendo agora não faz barulho, não exige palcos e não busca o aplauso das multidões. Ele acontece no recôndito dos corações, no sussurro das decisões tomadas na madrugada, no alívio de quem finalmente compreende que não precisa mais provar nada para ninguém. Esta frequência de 1º de junho é como uma correnteza suave, porém irresistível, que leva todos nós para o mesmo destino de clareza e propósito. Não se trata de uma coincidência você ter parado para ouvir isso agora, pois o tempo de colheita não chega para todos ao mesmo tempo, mas ele está chegando para todos que se prepararam no oculto. E o que essas milhares de pessoas estão descobrindo é o que você também começou a compreender. O novo tempo não se trata de mudar o cenário, mas de mudar a maneira como você habita o seu próprio corpo e a sua própria história. É a libertação do peso que você pensava ser a sua cruz, quando na verdade era apenas um hábito de resistência. Ao olhar ao seu redor, em seus pensamentos, perceba que a resistência está se dissolvendo e o fluxo está sendo restaurado. Você percebe que não é um esforço solitário, mas a participação em algo que já está completo, algo que o Criador já desenhou com precisão absoluta. O que está sendo selado nestes milhares de corações agora, o que está se consolidando em cada mente que se dispôs a escutar, é a paz de quem entende que o comando do barco nunca esteve nas suas mãos e que, finalmente, você aceitou o convite para ser passageiro da graça. Sinta a presença dos outros, sinta a força dessa rede global de despertar e entenda que, ao caminhar, você carrega a autoridade de quem não está mais tentando forçar a abertura de portas que não foram feitas para você. Você está entrando naquilo que é seu por direito de alinhamento. Tudo o que foi perdido, tudo o que foi adiado, tudo o que foi mantido em suspenso, agora encontra o seu lugar exato dentro da nova ordem que este 1º de junho estabeleceu. Não há pressa, pois o que é eterno não conhece a urgência do desespero.
Existe apenas a certeza, a calma profunda de quem sabe que a semente que foi plantada no escuro dos meses passados está, neste exato momento, rompendo a superfície para buscar a luz. Você é a prova de que a paciência tem uma recompensa e de que a persistência silenciosa é a forma mais alta de fé. O que você sente agora é a fundação sendo colocada, a estrutura sendo consolidada e o caminho sendo limpo para que você possa caminhar sem tropeços. É a entrega total ao fluxo da vida, ao ritmo do tempo que não falha, ao destino que foi traçado antes mesmo de você começar a procurar. Respire fundo e permita que essa certeza se instale em cada célula do seu ser, como se fosse um perfume que você não consegue mais ignorar, como se fosse a luz do sol que entra pela janela e aquece tudo o que toca. Você não precisa mais lutar contra a corrente, nem tentar acelerar o relógio do destino. Você apenas precisa estar presente, atento e aberto para receber o que já lhe foi designado. Esta é a hora de colher o que foi cultivado com esforço e, acima de tudo, com esperança inabalável. O horizonte à sua frente não é mais um mistério, mas uma promessa que começa a se realizar agora. Tudo está em seu devido lugar. A engrenagem do universo se move conforme o propósito que o Criador estabeleceu e você está em perfeita sincronia com esse movimento, sem resistência, sem medo e sem dúvidas. O 1º de junho não é apenas uma data no calendário, é um marco na eternidade que você agora habita com total consciência. É o ponto de retorno ao seu estado original de paz, de confiança e de abundância. Sinta como o peso dos anos anteriores começa a se desvanecer, como a névoa que bloqueava a sua visão se dissipa, revelando um caminho claro, direto e repleto de possibilidades que você nunca tinha considerado antes. Você agora possui a clareza para distinguir o que é essencial do que é ruído, o que é chamado do que é distração e o que é amor do que é apenas necessidade. Esta é a sua nova realidade, a sua nova morada, o lugar onde você finalmente pode ser quem você sempre foi, sem máscaras, sem defesas e sem o medo de ser julgado. Você está finalmente em casa. Você chegou até aqui porque algo no seu íntimo já reconhecia que o calendário não é apenas um marcador de dias, mas um instrumento de precisão divina. Antes de encerrarmos esta jornada, eu preciso que você olhe para o seu lado, não fisicamente, mas no campo da sua memória e das pessoas que cruzam o seu caminho. Existe alguém que você conhece, alguém que tem carregado o peso de uma exaustão silenciosa, alguém que trabalha com diligência, mas cujas portas parecem sempre seladas contra a própria vontade. Essa pessoa, cujas características são a resiliência oculta e uma esperança que insiste em não morrer, apareceu na sua mente enquanto eu falava. Ela é alguém que precisa receber esta confirmação de que o 1º de junho abriu, de fato, um novo tempo. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho casual, mas como a entrega de um mapa que ela não sabia que estava procurando. Se algo em tudo o que foi revelado hoje tocou a fibra mais sensível da sua alma, permita que o seu gesto de reconhecimento seja o seu amém sem palavras. Não se trata de métricas ou números, mas da sua confirmação silenciosa de que o que foi nomeado aqui é a verdade que o seu espírito já habitava antes mesmo de começarmos. É o gesto de quem concorda com a luz. E agora, chegamos ao ponto de inflexão. Antes de finalizarmos este tempo que dedicamos a colocar a sua vida em sintonia com o que é eterno, precisamos selar este pacto com a sua própria voz escrita. Escreva nos comentários a frase, "Eu sou o escolhido". Não o faça como um desejo ou uma esperança vaga, mas como uma declaração de quem reconhece o seu lugar no plano.
A autoridade que você assume ao digitar essas palavras é a mesma autoridade com a qual você caminhará a partir de agora. Faça isso com calma, sentindo cada letra como se estivesse assinando o contrato da sua própria liberdade. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Cada passo que você der daqui para frente carregará a marca desta clareza. Você não caminha mais em direção à sorte, mas em direção ao destino que foi meticulosamente preparado para a sua estação. Agora, sinta a vastidão deste momento. Neste instante, em todos os cantos do mundo, outras almas estão recebendo esta mesma revelação, despertando para a mesma verdade que tocou o seu coração hoje. Você não está sozinho nesta travessia. Você faz parte de um mover silencioso e profundo que não precisa de alarde, porque possui a certeza de quem já venceu a resistência. O que foi revelado está ancorado na eternidade, e o que está ancorado não pode ser abalado por nenhuma circunstância passageira. O novo tempo é uma realidade viva, está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.